Pai do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo, você aí que está, glórias a Deus, aleluia, acompanhando esse estudo. Que Deus venha iluminar nossa mente, nosso subconsciente, para nós entender e compreender as maravilhosas obras do Criador, não é verdade? Você já se perguntou? Quem é Deus? Por que estudar teologia, né? Muitos se perguntam isso. E nós, nessa aula de hoje, nós vamos abordar sobre a teologia, né? Que significa estudo, doutrina de Deus. Descrever Deus é ao mesmo tempo descrever a nossa teologia e definir a nossa religião, é verdade. Um sistema religioso será forte ou fraco segundo a sua ideia de Deus. Ou seja, se a ideia que tem de Deus é parcial e imperfeita, assim também será o sistema em seu todo. Por outro lado, se a ideia é verdadeira e digna e correta, o sistema será igualmente verdadeiro, digno e correto. Então podemos definir que toda teologia, estudo da pessoa, né, desse maravilhoso Deus, de suas relações com o homem, vamos dizer, é o universo, né? A palavra teologia, agora eu disse no outro vídeo, glórias a Deus, aleluia, é estudo da pessoa de Deus e de suas relações com o homem, né? E com o homem e a Deus também. Vem dois termos, né, que eu falei. Teologia, teos, Deus, logia, estudo, ensino, fala, doutrina, não é verdade? Glórias a Deus. Então não vai decorrer nesse vídeo para entender, compreender, né, a natureza, né, da teologia, que é o estudo sobre Deus, glória. A dissertação, o raciocínio sobre Deus de maneira geral. Existem três categorias da teologia. A primeira categoria é a teologia natural, né? O estudo de Deus como revelado no universo e na natureza. O segundo é a teologia bíblica. O estudo de Deus como ele se revelou a nós na Santa Sagrada Escritura, que é a filologia sacra, que é a linguagem sagrada. O terceiro é a teologia sistemática, o estudo de Deus a partir da natureza do raciocínio filosófico da Sagrada Escritura, ajuntando o molde ou o sistema preconcebido, para ser compreendida e retida qualquer tentativa de estudar Deus verdade divina, irá necessariamente tomar algumas formas ou sistema, ou seja, tem um sistema para estudo, para nós se aproximar diante do estudo de Deus. Quase toda sabedoria que possuímos, ou seja, a sabedoria verdadeira, sadia, consiste em duas partes: o conhecimento de Deus e de nós mesmos. Conhecimento de Deus é sabedoria que nós temos, verdadeira, a sabedoria verdadeira, constitui duas partes, de nós mesmos e o conhecimento de Deus. Aleluia, glórias a Deus. O termo teologia é usado de dois modos. Pode descrever o estudo de toda a verdade bíblica, ou pode descrever mais especificamente o estudo de Deus, a sua existência, natureza, nomes, atributo e obra. Nesse estudo, o termo teologia será aplicado ao segundo uso mencionado, B. É possível conhecer Deus? Então, nós vai nesse estudo, glórias a Deus, aleluia. Então, nós vai aplicar, né, o nosso ensino, o nosso estudo de teologia sobre essa pergunta. É possível conhecer Deus? Incompreensível ao infinito. Não cabe definir o infinito aqui, nesse estudo.
Deus é o ser infinito. Como pode ser Deus é um ser infinito? Como pode nós ser, né, seres finitos, descrever, compreender um Deus infinito, limitado? Eu acho que não tem como, não é verdade? Mas nós temos a mente de Cristo, ao qual o apóstolo Paulo descreveu na mente. Jó em 11:7, o Senhor, o Deus, é a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria. Ele quem? O Deus. Jó escreve esse versículo: porventura alcançará o caminho de Deus, ou chegará à perfeição do Todo-Poderoso? Entendeu? Esse é o primeiro versículo que nós já estamos abordando. Igual eu vos falei, é possível compreender Deus. Então, esse tema que nós vamos abordar, é possível conhecer Deus? Então, eu falei, né, do versículo de Jó 11:7, você consegue prescutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Né? Esse versículo ali na Nova Versão Internacional NVI. O tema da incompreensibilidade de Deus, ou seja, sua natureza, sabedoria e plano que estão além da compreensão humana, é um conceito central na Bíblia. Glórias a Deus. Esse versículo que eu acabei de ler, que está lá em Jó, esse versículo é a sua forma de pergunta, defina a capacidade humana de entender a mente e a perfeição de Deus. Ele sugere que a busca por desvendar os mistérios divinos é uma tarefa impossível para limitada compreensão humana. É uma expressão de infinita distância entre o conhecimento de Deus e o nosso. Você entendeu? Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então, nessa abordagem de quem é Deus, nós só chegamos a Ele pela fé, igual diz lá em Hebreus, fala que sem fé é impossível agradar a Deus, mas todo aquele que se achega a Ele tem que crer que Ele existe, aí Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Romanos 11:33 também fala assim, um versículo, na tradução da Bíblia da NVI, fala assim: ó profundidade de riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, qual insondáveis são os seus juízos e qual inescrutável é o seu caminho. Glórias a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo exalta a grandeza de Deus, descreve a sua sabedoria e conhecimento com uma profundidade que não pode ser medida. As palavras insondáveis, inescrutáveis, reforça a ideia de que os planos e a justiça de Deus são tão vastos, complexos, que não podem ser invertidos ou compreendidos completamente por nós, né? Glórias a Deus, aleluia. Tem um versículo em Isaías 18, fala assim, ó, versículo de Isaías, o livro de Isaías, dos profetas maiores, Isaías, o profeta messiânico, capítulo 40, versículo 18, fala assim: com que vocês compararão a Deus? É uma pergunta. Como poderão representá-lo? O versículo 25, mais para frente, fala assim, ó, desse jeito: com que vocês vão me comparar? Quem se amelhar a mim? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo, Deus perguntando. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Glórias a Deus, aleluia. Esse versículo em Isaías enfatiza a singularidade de Deus. A pergunta retórica que Deus faz: com que vocês comparam a Deus?
destaca que não há nada na criação, nem ídolo, nem imagem, nenhuma pessoa que possa ser igual, sequer representar a sua majestade. Entenda isso. Ele está em uma categoria completamente diferente, acima de toda qualquer forma de compreensão. Você entende? Por isso que é importante nós meditar, procurar saber quem é esse maravilhoso Deus, mesmo que nós não vai compreender e saber na totalidade, não é verdade? Vamos lá. Falar de impossibilidade de percussão à sua mente é perfeita. É perfeita. Romano celebra a profundidade, a vastidão do seu conhecimento e seus planos. Glórias a Deus, aleluia. É muito, muito, muito importante nós estudar, nós compreender, nós saber desse Deus maravilhoso. Vocês veem, né, igual esses versículos eu trouxe da compreensão de Deus, e é possível sim conhecer a Deus. É possível porque a Bíblia Sagrada nos diz isso. Mesmo entendendo nossa alimentação, entender Deus na totalidade, não tem como. Mas nós é possível entender Deus sim, glórias a Deus. Vamos lá em Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 3. Vamos lá, vamos analisar esse versículo comigo. A Bíblia fala assim, ó. Havendo Deus outra hora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, aleluia, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, porque também fez o universo, né? Ele que é o resplendor da glória de Deus, a expressão, a imagem do seu ser. Entendeu agora? Então isso quer dizer possibilidade de conhecer Deus? Tem essa possibilidade. Quem não conhece Deus? Os incrédulos. Por quê? Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, fala assim, que o Deus deste mundo, olha só, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, que é a imagem de Deus. Vamos lá. O texto que eu acabei de ler, em Hebreus do 1 ao... Esse texto, Deus comunica com a humanidade através dos profetas, entende? Então isso quer dizer que desde o começo, Deus tem uma comunicação direta com o homem, indireta também. Por quê? Porque você lembra de quando Adão ele peca contra Deus, se esconde, na verdade, tenta cobrir ali a sua nudez, ele se esconde. Não foi Adão que foi até a Deus, foi Deus que foi até Adão e perguntou, onde tu está? Você está me entendendo? Então sempre a comunicação entre o homem e Deus sempre comunicou primeiro, ou seja, ele se revela ao homem. Deus se comunica com a humanidade através de profeta, em parte, no entanto, revela final e definitivamente através do seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia descreve Jesus como expressa imagem de quem? Do Todo-Poderoso, de Deus. Isso significa que se você quer saber como Deus, basta olhar para Jesus. Ele é representação perfeita do caráter, da natureza e do coração do Pai. Através de Jesus que Deus, entendeu? Invisível se torna visível e aceitável a nós. Vamos também meditar, né? Que é possível sim, glórias a Deus, aleluia. Eu sinto a presença do Criador. Nós conhecer a Deus. E a teologia, ela nos mostra isso. O que nós estamos fazendo aqui? Teologia. Entendeu? Quando nós abre a Santa Palavra, Deus inspira um versículo no nosso coração, nada mais é que teologia. João, o Evangelho segundo escreveu João, sobre Jesus Cristo, capítulo 17, versos 3, fala assim, a vida eterna esta, que conhecer a ti, ó único Deus,
verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha só, a vida eterna é esta. Conhecer a quem? A Deus, o único. Deus verdadeiro. A Jesus Cristo, a quem enviaste. Nesse versículo, o próprio Jesus define a vida eterna de uma forma surpreendente. Não se trata de uma simples recompensa futura, mas de um relacionamento presente. Vida eterna, conhecer a Deus e a Jesus. O verbo conhecer aqui no grego é ginoskon. Ginoskon não se refere a um conhecimento intelectual. Só entenda isso também. Não se refere a um conhecimento somente intelectual. Entenda. Superficial, mas um conhecimento pessoal, íntimo, experiencial, como existe entre amigos ou famílias. Você está me entendendo? Porque muitas pessoas falam, eu conheço Jesus, mas será que conhece mesmo? Pode até conhecer. Igual, tipo assim, eu conheço, vamos dizer, um famoso, o Neymar. Eu conheço o Neymar, mas se eu chegar à frente do Neymar e perguntar para o Neymar, você conhece aí o pastor Cremil? Você vai falar, não conheço. Você entendeu? Então nós temos que ter um conhecimento aprofundado desse maravilhoso Deus. Muitos falam, não tem como conhecer Deus, igual nós estudou. Não tem que conhecer o poderio, a manifestação de Deus no total, mas conhecer a pessoa de Deus tem sim. Mas como nós conhecemos? Está aqui, ó, a vida eterna é esta. É que conhecemos a Ti, ó, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. O versículo que nós leu, glórias a Deus, anterior, que fica lá em Hebreus do 1 ao 3, quer dizer o quê? Conheceu Jesus, conheceu a Deus. Nós leu também, que eu falei para vocês, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, né? Que a imagem de Deus é o Evangelho, aqui é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, entendeu? É a bússola do cristão, é a espada do cristão. Então a bússola para quê? Para chegar até o Pai, para levar até o Pai, glórias a Deus. Espada para quê? Para cevar todo que é heresia por aí, tá me entendendo? Glórias a Deus, aleluia. Vamos lá. Enquanto a criação nos mostra que Deus existe, a sabedoria humana é falha em compreendê-lo, mas não conhecê-lo por completo, igual eu falei, né? A revelação através de Jesus Cristo, nosso Redentor, Salvador, Libertador, que deu essa maravilhosa graça. Jesus Cristo, aí a fé nele torna um conhecimento verdadeiro e pessoal de Deus não apenas possível, mas essencial na vida eterna. Oh, glória. Vamos lá, agora eu queria abordar sobre o que? A existência de Deus, né? Muitos perguntam, Deus existe? Com certeza. Por quê? Porque a Bíblia não vai buscar a prova da existência de nunca, não. Por meio da lógica, raciocínio humano, né? Mas afirma como verdade fundamental que é evidente. Verdade fundamental que é evidente. Aqui nós vamos trazer alguns resumos bíblicos para nós entender e compreender a existência de Deus. A prova da criação. Vamos lá. A Bíblia ensina que a própria existência do universo é a evidência mais clara de um Criador. Gênesis capítulo 1. Analisa comigo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ponto. Esse versículo inicial afirma que Deus é o autor, a fonte de tudo que existe, estabelecendo como a causa primitiva. Esse versículo, se nós trazer no original, né? Glórias a Deus, aleluia, que está lá no livro de Gênesis, que nós conhecemos como Gênesis, mas na Torá e no Tanakh do judaísmo, é o termo Bereshit,
que significa princípio, né? Um princípio de não a existência, igual eu estou falando. Se nós trazer uma etimologia desse versículo, no hebraico vai estar assim, ó, Bereshit, Bara, Elohim, Semaim, Eres, que significa o quê? Bereshit, um princípio não existente, entendeu? Antes de muitos estudiosos trazer como Big Bang, ou Charles Darwin trazer como a... Não, vamos trazer uma compreensão. Onde existiu o Big Bang, onde existiu tudo, existiu o nosso poderoso Senhor. Uma existência, glórias a Deus, que veio existir do nada, da palavra, porque o próprio Jesus Cristo, ele fala, eu sou o princípio, Bereshit, eu sou, glórias a Deus, aleluia, o Logos, a palavra, no princípio era Deus, e é Deus, a própria palavra, o próprio Jesus, não é verdade? Então isso quer dizer de uma inexistência primária, a causa primária é o próprio Criador. Então Deus existe, Ele é o Criador, aleluia. Nos Salmos também, no Salmo 19:1, Salmo 19:1 fala assim, se tiver algum outro versículo que venha comprovar a existência de Deus, pode mandar, aleluia. Salmo 19:1, o céu declara a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, o próprio céu, as atmosferas, a terra, toda a criação proclama que o Senhor é Deus e acabou. Proclama a existência desse Deus poderoso. Também tem lá em Romanos, capítulo 1, do 19 ao 20. Vamos acompanhar? Acompanha comigo. Pois o que Deus se pode conhecer, manifestou entre eles. Porque Deus em manifestou, pois desde a criação do mundo, os seus atributos invisíveis e seu eterno poder, a sua natureza divina, tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Entendeu? Então nós humanos, Deus não existe, não sei, nós somos indesculpáveis. Porque está aqui, ó, em Romano, a própria divindade, os próprios atributos, os mundos já nos mostra desse Criador, né? Então nós se torna, os homens são indesculpáveis, falar, Deus não existe, não falou, está aqui. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus em manifestou. Amém? Glórias a Deus. Esse texto indica que a ordem, a beleza, a complexidade do universo são evidência tão clara do poder e da divindade de Deus que ninguém tem desculpa para ignorá-la. Entende? Essas menções é muito importante para nós que estudamos a Bíblia, quer compreender mais de Deus. E quando alguém vir, né, testar a sua fé, fala, Deus existe mesmo, você tem aqui espaldo para defender a sua fé, defender, glórias a Deus, com sabedoria e converter essa pessoa, essa maneira dela pensar para um pensamento sadio, um pensamento cristão, um pensamento evangélico, um pensamento, glórias a Deus, aleluia, que vai transformar a imagem, glórias a Deus, aleluia, do próprio Cristo. Por quê? Porque em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, fala assim, em glória, somos transformados à imagem de Cristo Jesus como um espelho. Glórias a Deus, nós necessitamos disso. Tem mais versículo. Vamos acompanhar? Vamos lá. A negação à sabedoria humana, Salmos 14:1. E nós vai também ler lá em 1 Coríntios 1, do 20 ao 21. A negação da existência de Deus não é vista como uma conclusão lógica, mas como um problema de coração. Salmos 14:1 fala assim, o tolo disse no seu coração, não há Deus. Quem fala? O tolo. Você está me entendendo? O ignorante,
que não busca compreender, não busca saber, glórias a Deus, aleluia, desse Deus maravilhoso. É o único Deus. É o único Deus que agradou de si mesmo, de dar o seu filho para ser moído por nós, pecador ignorante, para nos resgatar. E vai falar que esse Deus não existe? Não tem como, não tem possibilidade, não é fato? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1, do verso 20 ao 21. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquirido deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Proveu Deus salvar os que crê pela loucura da pregação. Eita, forte nesse versículo. Esse versículo desce no nosso coração. Glórias a Deus, aleluia. Nos transformando, nos purificando. É loucura a nossa pregação. É loucura isso que eu estou falando para vocês. Por quê? Porque Deus escolheu salvar os crentes, não os incrédulos, loucos, não. Os crentes pela loucura da pregação. Porque para muitos que pensam que sabem de alguma coisa, até agora não sabe nada. Apóstolo Paulo fala, né? E para muitos intelectual que fala, irmão, não, nada disso. Deus, selou esse conhecimento e revelou para os pequenininhos. Porque quem tem fome e sede de justiça, quem tem fome e sede da palavra de Deus, ele revela, não é verdade? Ele fala em Provérbios capítulo 1, 23, se eu não me engano, versículo. Aí está em Provérbios capítulo 1, fala mesmo assim: se vocês se arrepender pela minha repreensão, derramarei abundantemente do meu espírito e farei conhecer as minhas palavras. Esse versículo sugere a sabedoria humana por si só, inadequada para encontrar Deus. A verdadeira sabedoria que leva ao conhecimento de Deus é revelado por meio de fé, algo que a lógica do mundo muitas vezes não compreende. Você está me entendendo? Glórias a Deus, forte. Tem mais para nós conhecer esse Deus poderoso, é óbvio. A incompreensibilidade e o conhecimento, forte, né? Aleluia, eu gostaria de trazer mais, mas vai ficar no próximo vídeo. Nos acompanha. No próximo vídeo eu quero trazer para vocês sobre argumentos racionais, sobre a existência de Deus. Vamos argumentar mesmo, vamos falar, vamos colocar para fora esse conhecimento, né, da existência de Deus, mas racionalmente. Trazer o argumento cosmológico, né? E vamos trazer também argumento da natureza. Então vamos argumentar sobre a existência desse poderoso. Vamos trazer sobre o argumento histórico. Vamos trazer sobre argumento moral. Sobre tudo teologia. Tudo teologia. Teologia, glórias a Deus, aleluia. É luz para nossos pés, que é a palavra, né? Lâmpada para o nosso caminho. A teologia, o conhecimento de Deus, é aquele versículo que nós amamos falar. Guardei a sua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Isso é teologia, isso é palavra de Deus. Vamos também trazer sobre o argumento da alma humana, sobre o conhecimento de Deus. Quem é Deus, né? Então não vai argumentar, vamos argumentar da escritura, né? E depois nós vai já para outros tópicos. Mas na próxima aula, conto com você, tá bom? Conto com você, para você aprender, para mim aprender com o Espírito Santo da verdade, não é verdade? Glórias a Deus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Fica na paz do Senhor, fica na graça do Senhor. Até o próximo estudo, em nome de Jesus Cristo.